Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, chegamos a ela. Hoje é 4 de fevereiro de 2022 e é uma data muito especial para todos nós. Afinal de contas, é uma sexta-feira. Então vamos começar logo o nosso resumão semanal, porque depois dele eu tenho algumas coisas muito interessantes para tratar com vocês. Vamos lá então. Na segunda-feira eu já estava meio brabo pelo que eu via que estava acontecendo. Saiu uma pesquisa das 100 maiores instituições financeiras do Brasil, apostando que o juro, a taxa básica do Brasil, a Selic, ia subir para 10,75%. Bom, essa pesquisa é uma clara pressão para o Banco Central seguir o que as instituições financeiras querem, e o Banco Central, apesar de todas as advertências, fez isso e colocou o Brasil numa grande furada. Isso aí depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais. E eu fiquei tão indignado com essa situação, sabendo o que ia acontecer, que o título do vídeo foi "Estão sacaneando o Brasil". Foi um dos maiores acessos que eu tive no Facebook, e isso mostra que pelo menos algumas pessoas a mais também estavam indignadas com essa situação. E na terça-feira chegaram algumas boas notícias das estatísticas brasileiras. A primeira foi o fechamento do Emprego Nacional de janeiro a dezembro de 2021, mostrando que o Brasil bateu o recorde de geração de postos de trabalho formais no ano passado. É efetivamente uma boa notícia, que foi somada a um outro dado muito interessante, que foi superávit das contas públicas nacionais pela primeira vez em 8 anos. Para quem não conhece esse jargão, vamos dizer o seguinte: quando as contas públicas têm superávit, isso quer dizer que o Estado gastou menos que arrecadou. E isso tira a pressão sobre dívida pública, sobre juros, que subiram, e uma série de outras coisas que é bom para o Brasil. E efetivamente libera mais recursos para investimento, além de proporcionar uma situação na qual os impostos podem eventualmente cair. Na terça-feira também eu manifestei uma certa preocupação pelo fato de a Anatel ter aprovado a divisão da antiga Oi Celular entre as três grandes do Brasil. Isso significa uma grande concentração de mercado e, normalmente, quando isso acontece, no médio prazo, os preços de telefonia móvel e internet móvel tendem a subir. Espero que isso não aconteça, espero que entrem novos competidores nesse mercado, vai ser melhor para todo mundo. E finalmente, naquele mesmo dia, eu comentei a respeito dos avanços que estão se fazendo já para sexta geração da internet móvel. Ela vai ser pelo menos 6 vezes mais rápida que o 5G e vai proporcionar uma série de avanços tecnológicos para o mundo baseado nessa questão de telecomunicações e controle à distância. Por exemplo, nós vamos poder ter nosso próprio holograma, que é a imagem de nós mesmos, caminhando pelas ruas por aí. Indústrias não vão precisar de ninguém manualmente operando elas, vão poder operar à distância. E outras coisitas mais. São coisas que lá em 2030 devem estar disponíveis no nosso mercado. Já na quarta-feira chegou também mais uma informação do IBGE, fechando o ano da produção industrial. Ela cresceu 3,9% em relação a 2020, e aí nós avaliamos se era um bom ou um mau resultado. É bom porque cresceu, mas a gente teve que reconhecer que o total, o que está sendo produzido em termos de indústria no Brasil, não chega ainda aos pés do que era fabricado lá em 2013, antes da recessão, da maior recessão da história brasileira. Mesmo crescendo, então, tem muito caminho pela frente para nós recuperarmos o tamanho da economia brasileira, tanto em termos de indústria como também no que se refere ao comércio. Sem tirar nem pôr, ainda estamos mais pobres do que estávamos lá em 2013. E aí, ontem, na quinta-feira, realmente eu estava muito indignado, estava pé da vida, porque no dia anterior, sim, o Banco Central cedeu às pressões malucas do setor financeiro nacional e subiu a taxa de juros brasileira para 10,75%, a taxa básica, a nossa Selic. No dia anterior, na quarta-feira, eu ainda havia comentado: a economia brasileira ainda produz menos e consome menos que lá em 2013, quase 9 anos atrás. E eles vão subir juros por causa de uma inflação cuja causa
não é excesso de consumo, não é produção, e sim efeitos circunstanciais dentro de uma situação global de alta de alimentos, de alta de preços de petróleo, fizeram, sim, uma baita besteira. E hoje, como assunto de sexta-feira, antes de entrar nas nossas coisas mais importantes, eu vou provar para vocês. Olha essa tabelinha que está aqui na frente, que não fui eu que fiz, ela foi feita por uma instituição chamada Infinity Assert e mostra que com essa alta de juros, o Brasil se consolidou, somos líderes globais, ganhamos o campeonato mundial dos juros altos reais no mundo. Nosso juro real está 6,41%, e em segundo lugar, já distante, está a Rússia, 4,6%, depois vem Chile, não, antes vem Colômbia, Chile, México, Indonésia, ou seja, gente, o custo do dinheiro aqui no Brasil voltou, depois de muitos anos, a ser o maior do mundo. E aí, subir juros nessa circunstância, a Europa não subiu, os Estados Unidos ainda não subiu. E se subir vai ser 0,1, 0,2%. Será que todos os outros países estão errados e só o Brasil está certo de subir juros? Olha, eu não acredito e tenho quase certeza que você aí que está me assistindo também não acredita. Então, gente, aí vai um apelo de novo. Vamos difundir a ideia de que os juros não podem subir mais no Brasil, tem que sim cair, e cair bastante para se equiparar ao resto do mundo. Essa alta não vai resolver a inflação, ela está sendo resolvida por si só. Nos últimos 2, 3 meses eu tenho mostrado que o IPCA do IBGE, que mede os preços ao consumidor, vem caindo de maneira consistente. Isso vai acontecer, talvez tenha um hiatozinho agora em fevereiro por causa de uma eventual alta do petróleo, mas a inflação ela está caindo de forma muito consistente. Foi besteira que o Banco Central fez. Isso aí só vai provocar no nosso país mais desemprego, recessão e provavelmente um quadro político lá em 2 de outubro que vai eleger aí sim alguém que vai controlar mercados. E aí vamos pagar as consequências por essa besteira que as autoridades monetárias do Banco Central fizeram com a gente. Ainda tem tempo de reverter. O Banco Central, o Conselho de Política Monetária, pode sim, na próxima reunião do Copom, inverter a sua tendência e começar a reduzir juros. Isso vai ser bom para todos, bom para o Brasil, bom para você, bom para mim, e seguramente vai nos levar a gerar mais empregos, gerar mais produção econômica, e o nosso país vai poder alcançar patamares de crescimento, de desenvolvimento razoáveis, não inferiores a 5% ao ano. Mas tem que ter essa decisão. Bom, agora, já que é sexta-feira, vamos para algumas pérolas que aconteceram no mundo nessa semana. E eu vou começar lá nos Estados Unidos. Um jornal acadêmico, o nome dele é PLOS Climate, publicou uma matéria muito maluca, dizendo que os impactos climáticos podem ser eliminados ao longo do tempo, ao longo de 15 anos, só com uma medida muito simples: acabar com toda a criação de rebanhos animais. Ou seja, eles estão defendendo que todos nós viremos vegetarianos. Sinto muito dizer, respeito os vegetarianos, é uma opção, mas eu aqui, com essa minha magreza, e várias outras pessoas que dependem de uma coisa chamada vitamina B12, necessitam de proteína animal. É lógico que no longo prazo pode existir aquelas fábricas, laboratórios que reproduzem células animais, mas a gente está um pouquinho longe disso. Então, vamos deixar o boi no pasto, vamos deixar as galinhas nas granjas, vamos continuar com as nossas criações, porque talvez seguindo a coerência desse tipo de estudo, seria muito mais simples. Ao invés de acabar com os rebanhos animais, acabar com a civilização humana de uma vez por todas. Então, gente, nada contra aquelas pessoas que querem se alimentar de vegetais. É uma opção. Mas não mexam no nosso churrasquinho, por favor. E agora, saindo dessa maluquice norte-americana, vamos para outra maluquice, só que chinesa. Os chineses, eles desenvolveram uma espécie de babá eletrônica para vigiar fetos que estão em gestação em úteros artificiais. Essa babá eletrônica, ela administra nutrientes, cuida da temperatura, ou seja, garante que os fetos vão se desenvolver com toda a saúde
para nascerem fortes e saudáveis. Estão fazendo isso agora com ratos, com outros bichinhos. Mas vamos deixar claro uma coisa, gente. A diferença prática entre um ratinho, um camundongo e um ser humano corresponde a menos de 5% do DNA de cada um. Vamos diminuir um pouco essa conta? Nós somos pelo menos 90% idênticos a um ratinho. Então, se isso pode ser aplicado nesses animais, seguramente, com o desenvolvimento um pouquinho maior dessa tecnologia, pode ser usado para a gente também. E a China está querendo aumentar a sua população. Aí vocês concluem aonde isso vai dar. É uma questão ética, sim. Mas até hoje, pessoal, por bem ou por mal, a ética nunca foi freio para o desenvolvimento científico, especialmente em locais autoritários. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí vamos voltar agora para a Itália, mas não a Itália de hoje, a Itália renascentista, de mais de 500 anos atrás. Vamos falar do nosso amigo pintor da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, que foi um grande inventor. E talvez a segunda gravura mais conhecida dele, que não seja a Mona Lisa, é um projetinho que ele fez, um desenho que ele fez de um helicóptero que poderia voar, uma engenhoca que em vez de hélice tinha um parafuso. E ninguém acreditou que aquilo pudesse funcionar. Até que uns estudantes de engenharia lá da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, resolveram reproduzir aquela engenhoca em um drone. E pessoal, o treco funcionou melhor que um helicóptero. É um avanço tecnológico que logo, logo nós vamos ver, talvez não em drones, mas em aeronaves. O velho Leonardo estava certo, o gênio continua sendo gênio. E uma última questão um pouco mais séria aí, trata da medicina, mas é uma baita notícia, uma notícia super boa. Saiu um estudo da revista Nature mostrando que uma experiência feita nos Estados Unidos com 2 pacientes, usando uma terapia genética chamada CAR-T-cell, C-A-R-T, cell, que é C-E-L-L, simplesmente teve sucesso de eliminar o câncer nessas 2 pessoas e esse câncer não voltou ao longo de 10 anos. A terapia genética continua ativa. Essas células T, elas foram preparadas para reconhecer as células cancerígenas, combater elas, destruir elas como soldados de uma guerra. Elas são tiradas da corrente sanguínea, modificadas, voltam à corrente sanguínea e depois de 10 anos ainda estão ativas. Então, gente, especialmente alguém que está com essa doença terrível, eu tive alguns familiares que eu vi de perto definharem por causa de câncer. É muito triste mesmo. Talvez a cura do câncer finalmente esteja com os dias contados. Recomendo seriamente que quem tem esse tipo de doença ou conhece alguma pessoa próxima que tenha, vá na revista Nature, pesquise sobre essa terapia e vá a fundo, porque talvez isso pode ser a salvação de uma pessoa muito querida próxima a você. Agora vamos sair da ciência e vamos para a política. Mas política do jeito aqui do fora de curva. Não quero saber mais de Banco Central, não quero saber mais de juros, não quero saber mais de política monetária, crescimento, queda, nada. Eu quero política que realmente importa. As trapalhadas dos nossos representantes. Aí tem 2 para contar. A primeira foi de um vereador de Goiânia chamado Sargento Novandir. Ele entrou na Câmara de Vereadores, lá da capital de Goiás, vestido de palhaço, tirou a cinta, já que ele é sargento, ele tem porte de arma, tirou a arma, botou em cima de uma mesa e pediu com a cinta para o colega dele dar-lhe umas pauladas. Não paulada porque é cinta, dar-lhe umas cintadas, então. Por que ele estava fazendo isso? Em protesto, porque ele foi enganado por um secretário municipal sobre um projeto de reforma tributária que ele votou a favor e devia ser contra. Aí foi o meia-culpa, foi a penitência dele. Gente, eu acho que existem outras formas de protestar ou de reverter uma decisão ruim que foi tomada em um certo momento. Mas tudo bem, ele é o Sargento Novandir, talvez ele tenha provocado o impacto que queria. Mas aí vamos mudar lá para o Amazonas. Estava tendo uma reunião dos grandes juristas, desembargadores, tratando sobre as questões mais importantes da justiça amazonense, quando um dos desembargadores, não vou dizer o nome,
Se relaxou um pouquinho, se encostou na cadeira, botou os braços assim para trás e sem querer bateu numa estante cheia de livros. Só tem o seguinte, pessoal, essa estante caiu e quando caiu, deu para ver claramente no vídeo que todos os livros eram falsos. E colocaram isso como uma criação original desse desembargador, mas não é. Ele seguramente foi inspirado no programa Os Trapalhões, se não me engano, lá nos anos 80, quando o Didi Mocó, o nosso Renato Aragão, pegava os livros que serviam de cenário, tirava eles, eram uns negócios de madeira, assim, só para fingir que eram livros. E ele dizia que aquilo era cultura, aquilo era conhecimento. E aí, gente, nós vemos o que é cultura, o que é o conhecimento da atual classe jurídica brasileira. Não vou dizer de toda, mas certamente quando você olha pelo YouTube, pela televisão, aquelas baita biblioteca, jamais a gente pode deixar de imaginar a partir de agora que aquilo só vai ser uns caixotes disfarçados de letras, de livros. Esse é o nosso Brasil. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vamos ser um pouquinho romântico. Eu acho que eu nunca fui romântico aqui. Então vamos falar de amor. Amor sincero. Ou será que a gente vai falar daquele momento que o amor acaba? Como diria o Vinícius de Moraes, que o amor seja eterno enquanto dure. Mas depois de acabar, é confusão para dedéu, gente. Aí vou falar duas historinhas de amor, uma lá nos Estados Unidos e outra no Brasil. A história que eu vou contar nos Estados Unidos diz respeito à separação ocorrida no ano passado entre o todo-poderoso da Microsoft, o Bill Gates, e a sua ex-esposa Melinda Gates. Eles, juntos com a fortuna arrecadada pelo marido, criaram uma fundação filantrópica chamada Bill e Melinda Gates para fazer caridade. No acordo de divórcio, ela ficou lá com uns 200 bilhões de dólares, tadinha, ficou com uma grana preta. Deixa eu até ver com quanto ela ficou aqui, que me escapou o número da cabeça. Só um instantinho. Ela ficou com 200 bilhões, ela ficou muito pobre. Só 11,4 bilhões de dólares. Isso aí não dá para pagar uma cervejinha na esquina, eu acho, mas ficou com o dinheirinho dela, pobrezinha, 11,4 bilhões de dólares. Quantas Mega-Sena dá isso? Mas se comprometeu em continuar colaborando com a filantropia. Não passou nenhum ano de divórcio, chegou a hora dela pagar lá para a fundação. Ela só disse o seguinte: no meu não violão, e cancelou as doações, resolveu aproveitar o dinheiro da forma como ela quisesse. Acabou uma história de amor que parecia pacífica, agora certamente não é mais pacífica. Enquanto isso, a história de um final de amor aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Uma moça dos seus 27 anos estava pronta para casar com seu noivo, mas logo na véspera do casamento, as coisas não andaram como esperado. O cara simplesmente desapareceu, deixou ela com todas as contas, dívidas dele e contas da festa de casamento e ainda por cima roubou a motoca Yamaha da moça. Sobre isso só dá para dizer uma coisa: que chinelagem! Lá nos Estados Unidos a Melinda parece que fez chinelagem também, mas é um chinelo cravado de diamantes, pedras preciosas. Mas aqui foi uma daquelas chinelagens braba mesmo. Aquele chinelo de dedo com a sola invertida para baixo para durar mais e com prego para segurar a borracha. Então, gente, para finalizar o Fora de Curva, só quero dizer uma coisa: o amor é lindo. Só que quando ele acaba, vira uma dor de cabeça. Eu, como um romântico incorrigível, seguramente tive algumas dores de cabeça na vida e vou ter muito mais ainda. Acho que até vale a pena. E com isso, gente, o Fora de Curva fica por aqui. Desejo para cada um de vocês um belo de um final de semana aqui em Porto Alegre. Realmente está um calorão, virou Forno Alegre de novo, vai cair uma super tempestade daqui a pouco, de acordo com a previsão do tempo. Mas para todo o Brasil, eu desejo um excelente final de semana. Aproveitem bastante, porque segunda-feira a gente vai voltar para o nosso dia a dia e aí não se sabe mais o que esperar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe ele, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal Fora de Curva. Muito obrigado, até breve ou até segunda-feira. Tchau para vocês.